Continuando sobre os laços de repetição, abordarei o laço enquanto. Ele é utilizado para repetições indefinidas, mas também pode ser usado para repetições de intervalo definido, assim como for. Por exemplo, vou inicializar a variável contador, que vai receber o valor de 1. Enquanto contador, agora eu vou fazer um teste lógico, for menor ou igual a 5, ele vai fazer alguma coisa. Inicialmente eu vou deixar o teste e depois eu adiciono a lógica. O enquanto, ele vai ser executado se e somente se essa condição for verdadeira. Inicialmente o valor de contador é 1, portanto, 1 é menor ou igual a 5, nesse caso, ele vai retornar verdadeiro. Porém, a cada iteração, o valor do contador ele vai ser incrementado de 1. Logo, ele vai chegar no valor que não vai atender essa condição, que nesse caso é o 6. Aí ele vai verificar 6 é menor ou igual a 5? Não. Então ele vai retornar falso e, consequentemente, o laço vai ser interrompido. Aqui no final eu vou colocar print laço interrompido. Nesse caso eu vou gerar números aleatórios. Se eu estou gerando números aleatórios, eu vou utilizar a biblioteca que eu mencionei anteriormente, que é handle. From handle import handIt. Aqui eu vou inicializar outra variável chamada número aleatório e nesse caso eu vou gerar um intervalo de 1 a 10. Após isso, eu vou colocar um print. Aqui eu vou colocar a posição do laço de repetição, que nesse caso vai ser o contador. Número aleatório gerado e aqui a variável, número aleatório. Agora eu vou executar. Perceba que ele fixou no valor de 1 pelo fato de que eu não incrementei essa variável contador dentro do enquanto. Portanto, a cada verificação que faz, o contador fica com o valor fixo de 1. E isso vai acontecer indefinidamente. E isso é chamado, por sua vez, de um loop infinito. Eu vou pausar aqui. Portanto, quando a gente está trabalhando com enquanto, temos que se atentar para a condição de parada. Nesse caso, a condição de parada é o número ser maior do que 5. Por isso, eu tenho que incrementar esse valor de contador. Então, eu vou botar contador, vai receber contador mais 1. E isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. Contador mais igual a 1. Ou seja, a cada iteração, o valor de contador vai aumentar 1. Vou executar novamente. E aqui ele apareceu. O primeiro número aleatório gerado é 4. Quinto número aleatório gerado é 2. E depois ele aparece a mensagem de laço interrompido. Essa é a primeira forma com intervalos definidos e se atente à condição de parada. A segunda forma que o pessoal costuma utilizar, vou apagar aqui, é inicializar uma variável chamada status, que vai receber o valor verdadeiro. Enquanto o status, que nesse caso é verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. Nesse caso, eu vou fazer uma verificação se contador for igual a 5, print vai interromper. E aqui eu vou modificar somente o status para falso, pois logo no começo o status é verdadeiro, portanto isso aqui vai ser executado. Quando o contador for igual a 5, esse status vai ser falso. E quando o status é falso, o laço é interrompido. Nesse caso, eu vou botar um print aqui no final e o laço de repetição. E vou incrementar o contador. Vou executar. Perceba que ele aparece a mensagem que vai interromper e fim do laço de repetição. Porém, nesse caso, observe que a gente inicializa a variável status como verdadeiro e depois modifica essa variável para falso. Essa é uma forma mais direta de fazer isso. Vou apagar essa variável, vou apagar aqui também. E o enquanto, nesse caso, ele sempre vai ser verdadeiro. E quando o contador for igual a 5, perceba que agora o PyCharm ele se sublinhou aqui que não tem a condição de parada. Aí eu vou utilizar, nesse caso, em vez da mudança de estado, simplesmente o break. Eu vou printar, além dessa mensagem, o contador. O contador e a variável. Vou executar e ele aparece. O contador é 5, vai interromper e fim de laço de repetição. Agora eu vou dar alguns exemplos para melhor fixar. O primeiro exemplo será um programa que a cada interação serão gerados 4 números aleatórios e após isso o usuário irá informar se deseja continuar ou não. Caso não queira continuar, o programa será encerrado e após isso mostrará tanto o valor da soma como da média dos números aleatórios gerados. Para isso, vou inicializar outra variável chamada soma, que vai ter o valor de 0, enquanto verdadeiro. Nesse caso, eu vou utilizar o for para gerar os números aleatórios, pois já é seu intervalo de antemão. Underline, pelo fato de que eu não preciso do iterador para nada. E aqui eu vou passar um intervalo, que nesse caso é o valor 4. Esqueci aqui do in. Vou inicializar outra variável chamada número aleatório
vai receber rangeInt e aqui o intervalo entre 1 a 1000. Vou realizar agora a soma. Então, soma vai receber o próprio valor, que é a variável, mais um número aleatório. E, além disso, vou mostrar a informação. Print, número aleatório, o parâmetro end, espaçamento, para mostrar tudo na mesma linha. No final do for, vou colocar o print vazio, para ter uma quebra de linha a cada iteração. E, além disso, eu vou mostrar qual iteração é. Nesse caso, print Fzinho, aqui eu vou passar o contador, que diz respeito à iteração, sequência de números, então, dois pontos, novamente o parâmetro end, espaçamento, para concatenar todas as informações de uma interação em uma única linha. Após isso, vou inicializar a resposta, que vai ser a resposta do usuário, input, deseja continuar, e aqui a opção sim ou não. Vou aplicar métodos de string, nesse caso .strip, para remover espaços vazios antes e depois do texto, e além disso vou formatar para minúsculo. Após isso, vou fazer uma comparação. Se a resposta for igual a não, eu irei interromper o laço. Caso contrário, o contador ele tem que ser incrementado. Então, contador mais igual a 1. Fora do laço de repetição, eu irei mostrar o valor da soma e da média. Nesse caso, print. O valor da soma é soma. Para o cálculo da média, utiliza média é igual a soma dividido pela quantidade de números gerados. Só que nesse caso, perceba que a cada iteração estou gerando 4 valores aleatórios. Então, como fazer isso? Tenho duas formas. A primeira é utilizar o próprio contador e o contador ele diz quantas repetições aconteceu. Então, nesse caso, basta multiplicar o contador por 4, que eu vou saber a quantidade total de números gerados, ou inicializar outra variável, que é a quantidade de números, vai receber o valor de 0. Eu irei realizar das duas formas, pois no caso do contador tem uma particularidade que irei mostrar agora. Nesse caso aqui, quando gerou um número aleatório, vou dizer que a quantidade de números vai ser incrementado de 1. E vou inicializar duas variáveis. Média 1 vai ser a soma dividido por contador multiplicado por 4. Média 2 vai ser a soma dividido pela quantidade de números. Nesse caso, print. A primeira média é o valor da média, 1, Ctrl D, e aqui eu vou modificar para a segunda. Segunda e a variável 2. Além disso, eu vou fazer uma formatação, duas casas decimais, para ambos. Vou executar. Então ele diz que a primeira sequência de números são essa. Vou colocar sim, novamente sim e depois não. Perceba que esse é o valor da soma e a média das duas formas são iguais. Porém, como eu disse anteriormente, no caso do contador tem uma particularidade. O método correto, se for utilizar o contador, ele ser incrementado após a resposta, pelo fato de que ele começa sempre de 1. Se porventura, eu vou copiar essa linha aqui, vou comentar. Se eu colocar a incrementação antes da resposta, vai acontecer um erro, pois na primeira vez o contador de 1 ele vai repetir esse processo, só que aqui ele vai ser incrementado antes da resposta. Então, ele vai ter um problema, pelo fato de que, vamos supor que o usuário só queira uma vez. Nesse caso, o contador vai ser 2. Iniciou com 1, antes da resposta ele foi incrementado e na hora que ele realizar a multiplicação, ao invés de ser 1, vai ser 2, que vai retornar o valor de 8. Portanto, se eu colocar o contador antes da resposta, o valor da primeira média sempre será menor. Vou colocar aqui o sim, perdão, era para colocar o não, mas mesmo assim acontece aquilo que eu mencionei. A primeira média sempre vai ser menor. Vou executar novamente e vou colocar somente um caso. E nesse caso acontece a mesma coisa. Vocês podem ver isso também colocando um print do contador. Está vendo que antes de eu perguntar se ele deseja continuar, o valor de contador é 2. Então, atente-se a isso quando você utilizar a variável do contador para alguma operação. Isso aí vocês vão, com o tempo, se familiarizando melhor. Então, vou apagar esse método errado, vou voltar para o método correto, executar novamente. Aqui vou colocar não. E o valor das médias agora são iguais. E por fim, eu irei fazer um sistema de cadastro. Vou apagar aqui. No sistema de cadastro, eu tenho várias opções. Como mostrar várias opções para o usuário escolher uma? Eu tenho 3 formas de se fazer isso. No caso, utilizar vários prints. Um print para cada opção. Então, vou colocar aqui a primeira, Ctrl D, a segunda. Só que isso se torna inviável à medida que eu tenho um número grande de opções. Nesse caso aqui, aparece 1 e 2. A segunda forma, utilizar o mesmo print e o final de cada opção colocar um /n, pois o /n vai quebrar a linha. Apareceu também 1 e 2, só que isso aqui, à medida que
se aumenta o número de opções, torna-se difícil de ler. Nesse caso, o Python tem uma abordagem pronta para isso, que é inicializar uma variável, opções de vendas, e aqui eu vou passar 3 aspas simples ou duplas. Vou dar um Enter e perceba que eu tenho 3 aspas duplas no início e 3 aspas duplas no final. E a forma que eu colocar o texto será a mesma forma que será exibida no print. Então, vou colocar aqui número 1, opção, aqui segunda opção, Ctrl D, terceira. E agora eu vou mostrar essa variável. Perceba que agora ele aparece do jeito que eu coloquei. E aqui tem espaçamento pelo fato que eu dei um espaço aqui entre a aspa e o número. Então aqui agora está correto. E dessa forma que a gente faz um sistema de cadastro para o usuário escolher uma opção. Vou colocar aqui sistema de venda, digite a forma de pagamento. Inicialmente, a pessoa vai escolher a forma de pagamento. Após isso, o programa irá continuar. Aqui vou colocar a primeira opção, que ele vai ser à vista, que é o dinheiro ou Pix. A segunda opção vai ser cartão de crédito. A terceira opção será crediário e a quarta opção está aí. Se a pessoa selecionar a primeira opção, vai ter um desconto. A segunda opção manterá o preço inalterado e se for crediário, entrará um acréscimo. Isso aqui eu vou colocar dentro do enquanto for verdadeiro. Inicialmente ele vai mostrar as opções e agora a gente tem que pegar a opção digitada pelo usuário. Então, opção selecionada será o input, digite a opção desejada. 2 pontos, o espaçamento. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Agora eu tenho que fazer uma verificação para ver se o usuário digitou número. Portanto, if not, opção selecionada, como é input, ela é string. E dentro da string, ele tem um método específico para isso, que é isDigit. Ele vai verificar se o que o usuário digitou contém somente número. Se, porventura, ele digitar qualquer coisa diferente de um número, ele vai retornar falso. E uma negação de falso vai se tornar verdadeira. Aí, nesse caso, eu vou colocar um print, somente números, e darei um continue. Diminuir um pouquinho aqui, para que, se ele digitar qualquer coisa que não seja número, ele sempre vai pedir a opção novamente. Vou executar aqui. Eu vou escolher, nesse caso, colocar 12 e um A. Perceba que ele aparece somente número. Se eu colocar só um texto também, ele vai aparecer, que é somente número, e volta para a tela de opções. Além de verificar se foi somente número, eu tenho que verificar se o número digitado está dentro desse intervalo. Tenho que fazer outra verificação para verificar se o número digitado pelo usuário está nesse intervalo. Antes de mais nada, eu tenho que converter essa opção selecionada, que é um string, para inteiro. Então, opção selecionada vai ser int opção selecionada, porque aqui eu já garanto que ele só vai chegar aqui se for um número. Por isso, eu posso fazer essa conversão sem nenhum problema. Agora, vou fazer outra verificação. Se a opção selecionada for menor ou igual a 4, e essa, por sua vez, tem que ser maior ou igual a 1. Portanto, a opção que o usuário digitou está dentro daquele intervalo. Como eu quero verificar se está fora do intervalo, vou utilizar o not. Colocarei a mensagem print opção selecionada fora do intervalo. Vou executar, esqueci do continue, vou executar novamente. No primeiro caso eu vou digitar um texto, ele volta para o menu. Agora eu irei digitar um número, mas fora do intervalo. Ele também vai aparecer a mensagem personalizada e novamente vai voltar para o menu. Vou colocar aqui um /n para ter um espaço entre a mensagem e o menu. E agora eu vou fazer uma verificação. Se a opção selecionada for igual a 4, então eu vou sair. Colocarei um print, programa encerrado. E aqui eu vou dar um break que vai interromper o laço. Dito isso, eu vou pegar o nome do produto, vai ser o input, informe o nome do produto vendido. 2 pontos. Utilizarei o strip para remover espaço. Aqui também na opção selecionada vou colocar o strip. E em um caso particular, se a pessoa nessa opção apertar um Enter, ele vai ver um espaço vazio. Portanto, eu quero garantir que o programa só vai continuar se e somente se tiver um nome digitado nessa parte. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui dentro de outro enquanto verdadeiro. E agora eu vou fazer a verificação. O tamanho do nome do produto for menor ou igual a 1, print o produto deve possuir 2 ou mais caracteres. Aqui daria um continue. Se possuir 2 ou mais caracteres, eu vou interromper. Então você pode ter vários laços de repetição dentro de uma mesma estrutura.
Nesse caso, como vocês podem perceber, eu tenho dois enquanto. Esse diz respeito ao nome do produto, enquanto esse aqui vai englobar tudo. Se a pessoa digitou o nome do produto corretamente, eu vou agora pegar a quantidade e o preço de venda. Então, quantidade, você quem é inteiro, input, digite a quantidade vendida. Depois vou pegar o preço de venda, é float, input, digite o preço de venda. E agora eu vou fazer uma verificação. Como eu disse, se for à vista, vai ter um desconto de 20%. Cartão de crédito, o preço se manterá inalterado. E no crediário, ele vai ter um acréscimo de 20%. Como é que fazer isso? Vou fazer outra verificação. Se a opção selecionada for igual a 1, então variação do preço vai ser menos 0,2, que aqui é um desconto. If a opção selecionada for igual a 2, a variação do preço vai ser 0. E caso contrário, a variação de preço vai ser 0,2. E aqui vai ser um aumento. E agora eu vou calcular o novo preço de venda. Aqui eu esqueci de colocar os dois pontos, espaço, e aqui o A. Portanto, o novo preço de venda vai ser preço de venda mais variação de preço multiplicado pelo preço de venda. Isso pode ser reescrito da seguinte forma: novo preço de venda é igual ao preço de venda multiplicado, parênteses, 1 mais variação de preço. Vou comentar a primeira linha e a partir disso eu vou calcular o valor total. Então, o valor total vai ser o novo preço de venda multiplicado pela quantidade. Além disso, eu preciso calcular o lucro dessa transação. O lucro eu vou considerar sendo 40% da venda total. Isso corresponde a 0,4. Basta dividir 40%. Logo, o lucro vai ser 0,4 multiplicado pelo valor total. E vou mostrar essas informações. Colocar o print asterisco e vai repetir 150 vezes. Note que o asterisco dentro da aspas, seja simples ou dupla, ele vai ser considerado uma string, que é o texto. E fora da aspa, ele vai ser considerado um multiplicador. Vou repetir aqui. E agora eu vou colocar o título. Descrição. Aqui a posição da iteração, nesse caso o contador, produto vendido. Aqui eu vou colocar o nome da variável, que é o nome do produto, ponto center, que eu vou centralizar em 150 espaço, ou seja, o tamanho que ele vai ocupar. E aqui eu vou mostrar as informações. Print. Foram vendidas quantidade, unidades, totalizando um valor de valor total, reais. Aqui eu vou quebrar a linha, basta apertar Enter, espaço e gerando um lucro de lucro reais. Aqui eu vou copiar, irei colocar um print vazio para separar a informação a cada iteração e vou executar. Irei realizar um teste para garantir o correto funcionamento. Nesse caso eu vou colocar um texto, qualquer coisa. Ele aparece novamente um menu. Vou colocar valores inteiros, mas fora do intervalo. Nesse caso 12. Ele aparece novamente o menu e vou colocar uma opção correta, que nesse caso vai ser 1. Informe o nome do produto vendido. Aqui eu vou apertar um Enter. Ele aparece aquela mensagem, que deve possuir 2 ou mais caracteres. Vou colocar um texto de um caractere só, nesse caso A. Novamente aparece a mensagem. Vou colocar aqui TV. A quantidade vendida, vou colocar 1. O preço de venda, R$1.000. E aqui ele aparece. Descrição do primeiro produto vendido, que é a TV. Foram vendidas uma unidade, totalizando um valor de 800, pois tem 20% de desconto e gerando um lucro de R$320, que é 40% desse valor. Vou cadastrar novamente agora com cartão de crédito. 2. Vou colocar uma mesa. Vou dizer que vendeu 2 mesas, cada mesa custando R$500. Então foram vendidas 2 unidades de mesa, totalizando um valor de R$1.000, 40% de R$1.000, cujo valor é R$400. E por fim, que é o crediário, vou colocar agora computador, vou dizer que vendeu o valor de 5.000. Então de 5.000 o valor passa a ser 6.000, pois tem um acréscimo de 20% e esse é o lucro. Agora vou apertar 4 e ele tem que sair. Programa encerrado. Perceba que até o momento o programa ele cadastra as informações e exibe imediatamente após o cadastro, o que não é visualmente agradável, porque a cada cadastro, como disse, você vai cadastrar as informações, em seguida aparecem as informações. Portanto, seria interessante armazenar as informações cadastradas em uma única estrutura e após o cadastro mostrar todas as informações de uma única vez. O que eu quero dizer é o seguinte: ele cadastrar vários produtos e quando a pessoa sair, mostrar aqueles produtos cadastrados. Esse tipo de estrutura a gente vai aprender a partir da próxima aula. Espero que tenha gostado e até a próxima.